Rede Globo, né? Como será, no Jornal do Almoço, aqui na URGS, no Jornal Científico da URGS. Então, o Christian Pullman Brackman vai aí nos dar essa palestra, né? Que eu agradeço por ter aceito o convite. Né? Então, por favor, com a palavra. Oi. Tá. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, né, o professor já me apresentou, sou Christian, sou professor do Instituto Federal Farroupilha e tenho muito orgulho de estar aqui de novo na Alma Mater, né, compartilhando um pouquinho da continuidade da minha pesquisa na área de pensamento computacional. Bem, eu até vou complementar um pouquinho até o que a colega nossa agora há pouco falou na última apresentação a respeito das profissões, né? Eu acho que é importante a gente repensar também um pouquinho o futuro das profissões. Eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Como é que nós vamos preparar os estudantes para a gente trabalhar com agricultura de precisão? Como é que nós vamos preparar para modelar, né? Hoje em dia os drones já estão substituindo até modelos, né, nas passarelas. Hoje a gente tem, então, carros que já estão se dirigindo sozinhos, né, autônomos. Alguém tem que preparar o estudante, né, para a pessoa, como um profissional, para poder criar soluções que nem essa, para fazer ajustes, enfim, melhorias, né? Manutenção e tudo mais. A gente tem até já robôs que substituem pessoas em redes de lanchonetes, fast food, né? Que já faz, ali já prepara os hambúrgueres, né? A gente já tem esse tipo de posições de trabalho que já estão sumindo devido à introdução de robótica, de computação no mercado de trabalho, certo? Vem substituindo as pessoas. Tá. Bem, eu não vou mostrar esse videozinho, mas se vocês procurarem por Flip na internet, vocês vão encontrar maiores informações. Inclusive, já estão acontecendo coisas que algumas vezes acontecem com a gente também, né? A gente é demitido, às vezes, do trabalho. O robô também foi demitido, exatamente porque os funcionários não sabiam utilizar o robô, não sabiam lidar com ele, certo? E, ao mesmo tempo, também, o robô era rápido demais para atender, rápido demais para preparar os alimentos, né? Então, isso também acontece. Com telemarketing, a gente também tem visto que é uma área, uma carreira que não tem muito futuro, né? Que estão sendo substituídos por IBM Watson, ou então por projetos como o Google AI. Não sei se vocês já viram, é impressionante, você não consegue descobrir quem é a máquina e quem é a pessoa, certo? Também muito interessante isso daí. Existem países que já estão usando isso. Eu tive a oportunidade de conhecer lá na Espanha, né, o serviço, o SUS deles lá, o SUS que você marca, né, utilizando o IBM Watson a sua consulta. Bem, tudo são profissões que estão sumindo, né? Mas estão sendo substituídos por outras novas, certo? Bem, mercados também, né? Hoje você já tem testes aí de uma espécie de um ônibus, né? Que você marca um horário, dia, e ele estaciona na sua frente, o mercado estaciona na frente da sua casa, para você, então, fazer as suas compras, certo? Isso também já é possível, né? Levando-se em consideração que não existe ninguém dirigindo isso, ninguém controlando, realmente é tudo por máquina, tudo por algoritmos, tá? Quando ele então desabastecido, né, ele vai até o armazém e alguém lá então abastece ele. Outra solução também para compras, né, de mercado, então a gente tem essa rede de mercados que é a Ocado no Reino Unido, que é os próprios robôs, através de um algoritmo de tráfego aéreo, ele então consegue preparar as compras das pessoas
dentro de caixas, né? E essas caixas são entregues na casa das pessoas. As pessoas não têm mais tempo de ir ao mercado, certo? Muitos empregos aqui, né, já estão também deixando de existir no mercado, tá bom? Depois, existe também a rede, né, da Amazon. Esse aqui é um dos 4 depósitos da Amazon, onde os robôs que controlam toda a entrega de todos os produtos da Amazon. Então, a gente também tem uma quantidade de empregos enorme que está sendo, que está fugindo, que está, né, desaparecendo por causa de situações que nem essa, né? O robô, ele leva como é que se diz? A estante, né? A estante até a pessoa que está preparando lá a caixinha para você, e aí ele coloca o produto dentro da caixa e envia para o seu endereço, tá? Simples assim. Bem, fábricas de iPhones também vão ser substituídos por robôs, né? Pessoas vão ser substituídas por robôs. Arquitetura existe algoritmos, né, que fazem projetos inteiros de uma casa ou de um prédio para você. Você só informa quantos quartos você quer, quantos banheiros você quer. Também a questão de robôs na medicina, né? Também tem substituído algumas especialidades, tá? É impossível você trabalhar, né, na área da medicina sem saber trabalhar também em conjunto com a computação. Até nos esportes, né, a gente tem no Japão, a equipe de vôlei também já está substituindo até os jogadores de vôlei, né, por robôs, né, e até a igreja também está substituindo seus pastores e padres para abençoar. Então, vejam como as profissões elas estão mudando, né? Quando eu faço essa apresentação em escolas da rede pública do estado, né, do município, é bem interessante porque os professores ficam apavorados, dizendo o que meus alunos vão fazer quando forem grandes, que profissão eles vão ter, né? Eu disse, não se preocupem, né? Isso vai tudo vai se modificar. E aí eu incluí alguns slides até para exemplificar, né, isso. Deixa eu passar. Tá. Eu já explico o outro slide para vocês. Olha só. Então a gente tem agentes de empréstimos, né, recepcionistas, agente judiciário, balconista, vendedor, táxi, choferes, seguranças, cozinheiros de fast food, barman. Tudo isso são profissões que a tendência é que eles virem algoritmos, tá? Virem uma solução algoritmo. Então a tendência, de acordo com a Oxford, é que realmente essas profissões venham a sumir, serem extintas, né? Vejam, repórteres e correspondentes, músicos, cantores, advogados, professores de educação básica e cirurgiões estão no final da lista, então estão bem cotados, né? Daí eles ficaram calmos. Mas voltando, então, né, a questão da profissão dos seus alunos, né? Eu digo, não, gente, vamos pegar a história, né, para ver o que aconteceu com as profissões mais antigas, né? Vamos ver. Entregador de leite, né? Eu acho que sumiu, eu não conheço mais nenhum, certo? Que entregue leite em casa. Também eu não conheço mais nenhum levantador de pino, de boliche, né? A gente também não tem acendedor de poste mais nas ruas. Pessoas, né, tinham que ir toda noite lá acender poste e de manhã tinham que ir lá para fechar o gás, para apagar o poste, né? A gente não tem mais cortador e entregador de gelo para a gente abastecer nossas geladeiras, né? Porque hoje nós temos refrigeradores em casa, certo? A gente não precisa mais telefonista, né? Porque a gente tem, quando a gente, por exemplo, antigamente a gente tinha que pedir para fazer uma conexão com Porto Alegre, por exemplo, ou para São Paulo, né? E lá a conexão ia se fechando, né? E hoje em dia, se a gente disca 011, isso já é feito automaticamente, né? Não há mais essa necessidade de a gente ter esse tipo de profissional aqui. Assim como também, né, se for uma empresa onde você tem ramais, também não há uma necessidade de telefonista, porque já vem aquele menu, né? Digite 1 para falar com o setor tal, digite 2 para falar com não sei quem, né? Radiotelegrafista também é uma profissão muito bacana naquela época, né? Não é mais, né? Hoje não tem mais essa necessidade. Operador de telex, certo? Também é uma coisa que sumiu.
Datilografista, né? Não, acho que não. Eu tenho um certificado de datilografista, duas pessoas têm, tá bom? Ok. Depois, afinador de piano, né? A gente tem até aplicativos que fazem isso para você, que ajudam. Bem, a gente reveladores de filme, né? Aqueles que iam lá, que colocavam na substância A, B, C, D, certo? Para revelar um filme. E a gente também tem outras profissões que estão começando a se extinguir, né? Como, por exemplo, em jornais, né? Repórteres, né? A gente teve aí uma diminuição de 520 mil exemplares em 3 anos, que é um número muito grande. E também a gente tem o caso da Abril recentemente, que agora, no mês passado, demitiu 500 funcionários, muitos, a grande maioria deles repórteres, né? Bem, ou até mesmo leis, né, decretos presidenciais que extinguem, né, várias profissões, né, inclusive o datilógrafo, videotapes, editor de videotape, operador de videocassete, telex, digitador, essas coisas assim. E os meus 2 preferidos que eu coloquei no final, inspetor de café e classificador de cacau, né? Então, gente, como é que vai ser o futuro das profissões, né? Como é que vai ocorrer isso? Eu trouxe para vocês mais ou menos uma ideia aqui, ó. Olha só. A gente tem 2001, note que a gente tem a Microsoft aqui, né, como a segunda melhor empresa com o maior valor de mercado, certo? E aí você pode ver que depois a gente tem aqui petróleo, eletrodoméstico, banco e supermercados. Já em 2006, a gente tem aqui ainda petróleo, eletrodoméstico, petróleo, tecnologia e banco, né? Depois, em 2011, a gente tem, além da Exxon aqui, petróleo e banco. Aí a Apple já entrou aqui como participante. E aí a gente pode ver que em 2016 a gente tem então já aqui todas as empresas na área da tecnologia, né? Isso mudou bastante esse conceito de valor do mercado, tá bom? Então hoje em dia a gente vê que o pensamento computacional está em tudo, né? E a gente tem que pensar de como nós vamos levar o pensamento computacional para todo mundo, para todas as crianças, jovens, adultos, idosos, inclusive, certo? Então, eu trouxe aqui um comparativo, uma linha do tempo, para a gente pensar um pouquinho. Note que, de acordo com a LDB, né, um aluno entra no primeiro ano, em 2019, agora vamos dizer que ele entra em janeiro, né, com 6 anos, e aí, com que idade esse aluno vai entrar no mercado de trabalho? Vocês já pensaram? Ou melhor, que idade não. Em que ano? Que ano esse aluno vai entrar no mercado de trabalho? Se ele completar o ensino médio, 2030. Sem reprovar, claro, né? Mas com as nossas políticas... Bem, e será que o aluno que parar de estudar no ensino médio, ele está preparado para o mercado de trabalho de 2030? Certo? E vamos dizer que se o aluno ainda fizer uma graduação, né? Fizer um curso superior a nível de graduação, 2035. Bastante, 2035 a gente tem bastante tempo ainda, né, para mudar nosso sistema de educação, né? Certo? Então a gente tem que focar, né, nessas 2 anos aí que são bem difíceis. Então cada ano que a gente está deixando para trás, né, a introdução do pensamento computacional, da computação como um todo, no nosso currículo, é um ano perdido, certo? E eu vou depois mostrar para vocês como isso já está sendo tratado em outros países, tá? Vamos lá, e o que deve mudar, né? A gente tem então aqui um instrucionismo, certo? Que a gente está utilizando hoje, onde a gente tem aqui a informação, ela sai do computador, né? E aí depois a gente trabalha com perguntas e respostas, certo? Então, ela deriva da ideia das máquinas de Skinner, de Standard Skinner, tá? É a forma mais popular do uso da tecnologia, como, por exemplo, o próprio Khan Academy, certo? Então, tem um videozinho aqui que eu coloquei até, né? Mas, infelizmente, devido ao tempo, a gente não vai poder ficar. Até não sei se vocês perceberam, eu estou correndo um pouquinho, porque
a primeira informação que chegou para mim é que eu teria meia hora a mais, mas então eu estou tendo que dar uma rápida aqui. Olha só, então a gente vai passar então do instrucionismo, certo? A gente então vai abordar isso com mais construcionismo, certo? Então, a gente vai abordar o computador como máquina a ser ensinada. Estudante é protagonista da aprendizagem, constrói um objeto de seu interesse. Então, a gente tem aqui o aluno, certo? E a gente vai trabalhar em conjunto com a máquina, a solução de um problema por meio de uma linguagem de programação. E a gente vai ter todo aquele processo de ensino-aprendizagem, né? Abstração flexionante e agente de aprendizagem, entre outros, tá? Ele deriva das ideias de Papert, 1980, e a linguagem Logo, tá bom? Então, antigamente, ou atualmente, né, a gente, o computador, né, ensinava o ser humano, agora a gente vai ter que, então, ensinar a máquina. Foi exatamente isso, né, que o professor falou agora há pouco na sua fala, certo? Então, a gente vai trabalhar mais por meio do fazer, certo? A gente trabalha com a construção de um objeto, um programa. A aprendizagem ela vai ocorrer por projetos e favorece a produção dos significados. Tá? Bem, mas afinal, o que é o pensamento computacional? Eu gosto de falar isso porque né, nem todo mundo está bem a par exatamente do que é o pensamento computacional. Quando eu vou conversar com professores, alguns deles vêm para mim, não, eu levo meus alunos para o laboratório e lá no laboratório eu deixo eles no YouTube, né? Então eu estou trabalhando pensamento computacional com eles, mas isso não tem nada a ver, né? Então eu acho bem importante dizer isso, né? De que a gente não pode confundir o pensamento computacional com o simples fato de utilizar os sistemas. Ele também não é uma forma de pensar como um robô e limitar a nossa criatividade. Por que eu falo isso, né? Quando eu vou nas escolas, graças a Deus eu estou tendo um contato bem próximo com as coordenadorias regionais de educação, tanto a Secretaria de Educação, e eu vejo assim, algumas pedagogas falando para mim coisas do tipo, eu não quero saber essa coisa de pensamento computacional porque eu não quero que meus alunos pensem que nem um robô, certo? Então, infelizmente, a gente tem as pessoas assim que veem a computação ainda desse jeito, né? Mas é bem ao contrário, né? É uma habilidade que é fundamental para qualquer pessoa, independentemente da área que essa pessoa está trabalhando, né? Que vai ter uma carreira no futuro, uma profissão no futuro, tá? É uma abordagem diferenciada na solução de problemas que utiliza conceitos da computação em conjunto com o pensamento crítico. Acho que já foi falado isso aqui hoje de manhã também, tá? Então, algumas pessoas também pensam que o pensamento computacional na verdade, é diretamente ligado à programação, porém isso não é verdade, certo? Então, isso é uma visão muito limitada. Então, codificar não basta, né? Precisa aprender a conceber, testar e avaliar algoritmos que resolvem problemas e que podem se tornar programas. É a diferença entre o ler e o interpretar, tá bom? Vamos lá. Então, o pensamento computacional ele surgiu basicamente no artigo 20 Things to Do with a Computer de Papert e Cynthia Solomon, em 1971. Eles não chamaram assim, pensamento computacional, dessa forma. Mas, se você ler o artigo, você vai ver que o pensamento computacional está lá. Tem todo o artigo, estampado na cara, né? E depois, lá em 1980, no livro Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas, vocês então vão encontrar lá o termo pensamento computacional. Abre aspas e fecha aspas, né? Só que não foi dada a devida atenção, né, para essa demanda. Então, em 2006, a Wing retomou esse assunto e então deu uma grande repercussão, né, na mídia. Então, a partir dali que se voltou a falar a respeito do pensamento computacional. A gente vê alguns artigos aí, as pessoas falando de Wing, que concebeu o pensamento computacional, isso não é verdade, certo? Então, de acordo com a Wing, é bem estranho a questão da Wing, porque cada palestra que ela dá, ela troca
o conceito do termo, né, pensamento computacional. Cada peça que ela vai, ela diz que pensamento computacional é outra coisa. Mas assim, ó, eu trouxe para vocês o primeiro termo, né, a primeira definição, perdão, que ela utilizou, né, que é a combinação do pensamento crítico com os fundamentos da computação define uma metodologia para resolver problemas, denominada pensamento computacional. O pensamento computacional é uma distinta forma de pensamento com conceitos básicos da ciência da computação para resolver problemas, desenvolver sistemas e para entender o comportamento humano. A habilidade é fundamental para todos. Bem, vocês querem ver os outros pensamentos delas? Está lá no site, que eu sou mantenedor, computacional.com.br, tá? E aí vocês vão ter todas as definições dela, tá? Estão lá. Tem uma lista lá, inclusive não só dela, de outras pessoas também. Bem, mas né, a gente tem então a da Forbes, né, uma famosa, em 2016 eles publicaram o seguinte texto: mesmo após diversos estudos e quase uma década de esforços para definir pensamento computacional, ainda existem críticas que sugerem que não sabemos o que o pensamento computacional significa e a sua forma de medir. Certo? Então, na própria academia ainda tem uma discussão muito grande do que realmente, né, efetivamente, o que é o pensamento computacional. Tá bom? Durante a minha tese de doutorado, minha pesquisa, eu peguei todas essas definições que existiam até então e eu criei uma única. Tá? Vamos dizer assim, que é um resumo de diversas definições. Né? Eu defini da seguinte forma: o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação nas mais diversas áreas do conhecimento com a finalidade de identificar e resolver problemas de maneira individual ou colaborativa, através de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. Tá? Notem que, em momento algum, eu estou dizendo aqui que a gente tem que trabalhar com computadores. Certo? Inclusive, eu estou usando aqui, né, de a gente, tanto uma pessoa como uma máquina conseguir entender. Então, não obrigatoriamente eu tenho que saber lidar com máquinas diretamente, tá bom? Bem, aqui tem os outros conceitos, tá? Depois, se vocês quiserem acessar. Bem. O pensamento computacional ele é baseado, resumidamente, assim, em 4 pilares, tá? Que eu diria que são a decomposição, o reconhecimento de padrão, a abstração e algoritmos. Tá? Então, cada pilar desses, ele trabalha uma questão específica, certo? No desenvolvimento do pensamento computacional. Como, por exemplo, né? Identificar um problema complexo e quebrá-lo em pedaços menores e mais fáceis de gerenciar, é a decomposição. Depois, cada um desses problemas menores pode ser analisado individualmente com maior profundidade, identificando problemas parecidos que já foram solucionados anteriormente, que é o pilar reconhecimento de padrão. Depois a gente tem o foco, né, apenas os detalhes que são importantes, enquanto informações irrelevantes são ignoradas, que é o pilar da abstração. E por último, passos ou regras simples podem ser criados para resolver cada um dos subproblemas encontrados, que é o pilar do algoritmo. Então, com esses 4 pilares básicos, assim, a gente consegue, então, trabalhar a computação das mais diversas idades, tá bom? Para testar como é que está o pensamento computacional de vocês, eu trouxe um teste. Vamos ver se vocês sabem resolver um problema? Vamos lá. Explique os passos necessários para resolver a conta armada. Vocês sabem? O que nós fizemos primeiro? Você tá usando constantes. Né? A gente, então, tem que pensar que esses dados vão ser alterados. Né? Pode ter uma conta diferente, né? Com dados diferentes. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ajudar vocês, né? Porque o tempo está curto. Tá? Eu até daria um tempinho para vocês rabiscarem aí, mas não vai dar hoje. Primeiro, a gente, né, pensando, a gente pega sempre a coluna bem da direita. Né? Ó, pegamos a coluna bem da direita. O que a gente faz, então, com isso? A gente... Ok? Pegamos o número de cima, certo? Não, vocês têm que decompor, gente. Então, vocês não estão abstraindo. Vamos lá. Ó, pegamos o número de cima, somamos com o de baixo
Ó, pegue o número de cima e some com o de baixo e escreva o resultado abaixo da linha, né? A gente tem que dizer. Certo? Ok, e depois? Pule, né? Pule para a coluna diretamente à esquerda. Ok? Vocês concordam? É isso, né? Ok. E agora? Agora sim. Agora é a pergunta mais difícil da prova. O que se faz daí? Muito bem, professor. É isso aí. Repita a partir do passo 2, até terminarem as colunas. Tá bom? Então, a gente teve aí conceitos de reconhecimento de padrão, a gente teve abstração, a gente vários conceitos, né, vários pilares, né, que a gente viu agora estão aí nesse simples exercício, certo? É um pequeno exemplo de como é que a gente pode introduzir, né, a computação na educação básica, tá bom? Aqui estão, né? E a gente, esse algoritmo aqui é interessante porque a gente, independentemente do tamanho, depois da conta que nós vamos ter, né, a gente consegue utilizar o mesmo algoritmo para resolver qualquer tipo de conta, tá bom? Claro, aí você vai dizer assim, ó, mas se o número for maior do que 10, bem, aí eu vou deixar isso como tema de casa para vocês. Tá bom? Bem, e os benefícios, né? A gente tem diversos benefícios, eu vou ter que passar isso bem rapidinho para vocês, né? Mas a gente utiliza, né, diversas ferramentas para aumentar, perdão, é uma extensão do nosso corpo para aumentar as suas capacidades. Então a gente tem um martelo que nós usamos, um prego para bater com um martelo, né, para a gente ter mais força para colocar esse prego dentro dessa madeira aqui, secular. Muito bem. Depois a gente tem também situações como a bicicleta, né? A bicicleta a gente utiliza para se deslocar mais rapidamente também. É uma extensão do nosso corpo, assim como o martelo. Tá? E a computação faz exatamente isso, né? A gente tem situações como essa daqui, certo? Que a gente tem um algoritmo para resolver aí um cubo mágico, mas a gente pode passar esse pequeno algoritmo aqui para uma máquina, certo? Criar um algoritmo disso, uma solução, né, um algoritmo para a solução de cubos mágicos, certo? Já existe hoje, né? Mas eu estou trazendo um exemplo isso para vocês. Mas para as crianças isso aqui é bastante difícil, né, de entender. Mas é só um exemplo também, né? Mas bem, se nós criarmos então um algoritmo, né, utilizando a computação, como eu já falei agora há pouco, é uma extensão do nosso corpo, a gente cria o algoritmo uma única vez para solucionar qualquer cubo mágico. Certo? Então aqui ó, tem a utilização da máquina. Olha só como ele resolve rapidamente, né? Se a gente transferir isso para uma máquina, para um computador. Tá bom? Bem, continuando os benefícios, né? A gente tem então essa alta demanda de mão de obra qualificada, com conhecimento em programação. Ter conhecimentos em programação será tão importante como saber ler e escrever no próximo século. Eu diria que antes até, mas tudo bem, né? Trabalhar em equipe, né? Os estudantes, mesmo desenvolvendo individualmente seus projetos, são estimulados a compartilhar com os demais colegas seus erros e acertos e dessa forma trabalham juntos colaborativamente. Depois, a gente tem a questão da transversalidade em diferentes áreas, né? Que facilitará o trabalho de outras áreas para que seja possível utilizar o poder computacional para a solução de problema de uma forma muito mais rápida e até mesmo aumentando a escala do problema com demandas mais complexas, né? Como é que nós construímos esses prédios enormes hoje em dia? Imagina se não fosse um computador, né? A alfabetização digital também é um benefício, né? O uso de dispositivos digitais será mais uma forma de criar, se expressar e outra forma de apropriação de novos conhecimentos. Depois, a produtividade, eu acabei de falar, né? Que é aumentar nossas capacidades como uma ferramenta. Também a programação, ela ajuda no aprendizado de outras disciplinas, né? Que são inclusive disciplinas que são citadas no teste PISA, são testadas, perdão, no teste PISA.
Então, a gente tem aqui, a literatura sugere que a programação pode constituir um método para ensino com ênfase em matemática, ciência e línguas estrangeiras. Então, a gente tem as referências aí. Tá? Outro, é a inclusão de minorias, né? Que é uma forma de incentivar estudantes a entrar no mercado de trabalho. Ocorre através do domínio da computação, o que gera um impacto significativo em sua carreira. A gente também tem a questão da diminuição das limitações físicas, né? Que a computação ela é capaz de expandir o horizonte dos estudantes através de diversas técnicas que podem desafiar a gravidade ou eliminar riscos. Se lembra daquela pedagoga que falou que, né, não era para pensar que nem uma máquina, né, e diminuir a criatividade dos alunos? Tá aí. É bem ao contrário. Facilitando, então, a capacidade de abstrair, criar e lidar com problemas variados e complexos de forma crítica. E, por fim, né, compreender o mundo. O pensamento computacional beneficia o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a vida moderna, independentemente da área que o estudante irá atuar. Como eu falei, interessa hoje se você vai trabalhar nas mais diferentes áreas, aí a computação vai estar envolvida de alguma forma ou de outra, tá bom? E aí, eu trouxe um questionamento, eu sempre levo, né, um questionamento dos professores. Olha só. Olha o que eu fiz. Olha só. As escolas, né, ensinam química com a finalidade de que os alunos consigam compreender o mundo em que vivem, ou seja, com uma diversidade de reações químicas em sua volta. Os estudantes também aprendem biologia, pois vivemos em um mundo vivo. Os sistemas inteligentes têm um grande impacto sobre nossas vidas, assim como a inteligência artificial que toma decisões que afetam a vida diretamente. Vive-se neste século um mundo computacional e a realidade da computação provavelmente irá impactar muito mais na rotina dos estudantes do que a necessidade de relembrar a estrutura de um anel de benzeno ou um estágio de uma mitose. O primeiro dia que eu levei isso para os professores na escola, eu tremia, né? Mas olha, hoje eu já tive a oportunidade de palestrar para quase 2.000 professores. Eu sempre levo isso daí. E, graças a Deus, ninguém levantou a mão dizendo que estava contra. Né? Na verdade, uma vez uma pessoa levantou a mão e era a favor ainda do que estava escrito aqui. Certo? Então, é bem interessante isso aí. Os professores estão conscientes disso. E é interessante que os professores eles querem levar isso para os seus alunos. Tá? Isso fica muito claro. Então, quando a intenção agora de levar a computação, né, para a educação básica, quando a gente aprende, fica fluente, né, nos tornamos ler e escrever, a gente não quer virar escritores profissionais, a gente não quer formar escritores profissionais. Assim como quando a gente aprende a fazer contas matemáticas, a gente não quer que vire um matemático profissional. Assim como também, se a gente introduzir a computação no nosso currículo da educação básica, a gente não quer formar cientista da computação. E a intenção também não é substituir, né, outras disciplinas, outros conteúdos. E sim, utilizar essas disciplinas, utilizar a computação de uma maneira de beneficiar essas disciplinas, tá? Para enriquecer e amplificar as lições que estão além dos limites das aulas de informática. Certo? Então, acho que deu para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é o pensamento computacional e a sua importância no currículo dos alunos, né? na carreira dos alunos. Agora, como isso é tratado fora do Brasil e dentro do Brasil? Qual que é a situação, né, disso tudo? Muito bem. Vamos lá. Pensamento computacional pelo mundo. Bem, foi feito um estudo, certo? Em diversos países, tá? Eu trouxe alguns para vocês. Não estão incluídos todos, tá? Porque alguns, inclusive, é quase impossível de traduzir. O pior até agora para mim foi da Finlândia, que eu tive que usar o Google Tradutor assim com o celular, né, para conseguir traduzir alguma coisa, mas tudo bem. Bem, vamos lá. Nos Estados Unidos, como é que está a situação nos Estados Unidos? Né? A gente tem desde 2015, então, a lei federal, Every Student Succeed Act, que é responsável pelas políticas públicas do país. A partir daquele momento, então, a ciência da computação ela se tornou uma disciplina. Até então, algumas escolas elas ensinavam computação nas escolas, mas lá no boletim do aluno aparecia como se ele tivesse tido uma disciplina de matemática ou ciências.
certo? Um reaproveitamento, vamos dizer assim, né? Muito bem. E aí, a partir, então, de 2015, né, a ciência da computação virou uma disciplina nas escolas, tá? Muito bem. Então, aqui tem uma disciplina, muito bem. Aí tem vários alunos que querem levar a computação para escolas, estão se rebelando, né, porque a escola ela não inclui em suas, como é que se diz, no hall de disciplinas da escola, certo? A gente tem, então, pesquisas que mostram que 90% dos pais desejam que seus filhos tenham aula de programação nas escolas nos Estados Unidos. 50% dos pais, eles acham que a ciência da computação é tão importante quanto ler, escrever e fazer cálculos, certo? E já em janeiro de 2016, então, o presidente do país liberou mais 4 bilhões de dólares para levar a computação para todas as escolas, porque eles, os Estados Unidos, e tem um vídeo do Barack Obama bem legal, se vocês quiserem dar uma olhada, falando que nós queremos levar a computação para todos os alunos de toda a nação, certo? Isso foi bem marcante, né? Mas bem legal. Bem, então já em 25 de setembro de 2017, criou um programa doando 200 milhões de dólares anuais para as escolas, só para a computação. Depois, ok, isso que eu já falei, muito bem. Já em 12 de outubro de 2017, a Ivanka Trump, então, vai um pouquinho mais a fundo e diz que não, vamos levar a computação para a educação infantil. Vamos certo? Então, eles já estão indo além, né? Sem dúvida, né, a programação é uma linguagem do futuro, diz o Donald Trump. Nos Estados Unidos, a gente tem, inclusive, estados que já possuem leis próprias para ensino da computação nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui estados que possuem já leis específicas e depois outros estados que ainda encontram-se em processo de criação de leis. Lá nos Estados Unidos, inclusive, existem universidades que exigem que você tenha uma espécie de um teste de pós-comp, né? Você sabe o que é o pós-comp? Todos sabem, é um teste que a gente tem que fazer para poder entrar na pós-graduação, certo? Bem, lá não. Você faz o teste para poder entrar na universidade. Aqui no Brasil, a gente entra na universidade para aprender a programar num curso superior, né? Numa graduação. Lá, você entrega junto com o seu currículo já a nota do teste para poder ser aceito na universidade, tá? Eu não estou dizendo que todas fazem isso, estou dizendo que algumas já estão iniciando isso. O nome desse teste se chama Advanced Placement Computer Science Exam, tá? E a gente pode ver que a gente tem em diversos estados aqui já que já estão com um número considerável de pessoas fazendo esse teste, né? Muito bem. Os Simpsons, né? Uma forma bem interessante da gente medir, né? Porque os Simpsons é um termômetro da cultura popular, né, dos Estados Unidos. Os Simpsons já teve um episódio inteiro a respeito de computação na escola, né? Onde a Lisa Simpsons ela faz uma disciplina de computação, enfim, um projeto todo envolvido. Então é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. Saindo dos Estados Unidos agora, a gente vai para a Austrália, né? A Austrália, o que eles fizeram? Eles tornaram a programação uma disciplina obrigatória no ensino, na educação básica deles. Tá? Além disso, eles tiraram História e Geografia como sendo obrigatória e passaram para opcionais, optativas. Isso é sério, né? Olha só a importância, tanto nos Estados Unidos, a importância que dá para a computação, e como a Austrália dá importância para a computação no país, certo? Então, inclusive, o currículo deles, da educação básica deles, tem como centro aqui, ó, como núcleo, certo? O pensamento computacional, junto com design thinking e pensamento de sistemas, alguma coisa assim. Certo? Então, é bem interessante o currículo da Austrália. Tá? Ele acaba com diversos paradigmas, né, que nós temos. Finlândia. A Finlândia, então, em 2016, adotou a computação na educação primária, de forma obrigatória. Certo? Essa demanda ela veio da demanda de profissionais com uma formação adequada. Veio da indústria, né, das empresas, essa solicitação. E o governo, então, aderiu. Os Emirados Árabes também
Eles querem treinar 1 milhão de codificadores. Só que eles não dizem quanto tempo. Tá, né? Eles querem treinar 1 milhão de codificadores e estão dando prêmios que chegam até $1 milhão para os alunos com o melhor rendimento. Codificação é a linguagem da era moderna. Nosso objetivo é ensiná-los a 1 milhão de jovens árabes, a fim de prepará-los agora para os requisitos necessários para se destacar no futuro. Eles estão bem conscientes, né? Certo? Muito bem. Depois, no Reino Unido agora, o ensino da computação ele é obrigatório nas escolas primárias. Nas escolas de ensino médio, os cursos de programação são, então, opcionais. Uma pesquisa mostra que 60% dos pais e 75% dos estudantes preferem ter aulas de programação em Python ao invés de línguas estrangeiras na educação primária. Olha só. Em novembro de 2017, agora recentemente, menos de um ano, o governo injetou mais 100 milhões de libras, que agora acho que deve estar o real caiu muito, né, mas deve estar em torno de 500 milhões de reais, para treinar 8 mil novos professores de computação. Ok? É um recurso específico para treinar professores da educação básica, voltado para a computação. E na União Europeia, como é uma quantidade muito grande de países, criou-se então o Schoolnet, tá? Uma ONG, que está realizando diversas iniciativas para introduzir o pensamento computacional nos currículos de 31 países europeus. Não dá para falar sobre todos eles aqui, mas eu fiz uma tabela para vocês conhecerem mais ou menos como é que está a situação. A gente tem países como Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Holanda, Bulgária, Coreia do Sul, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Israel, Lituânia, Malta, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca. Tá? Tem uns países aqui que não são da Europa, mas eu coloquei todos os países numa tabela única. E aí, você me diz assim, ó, pois é, Christian, o que acontece, né? No Brasil é tudo difícil, a gente está passando por uma depressão, né? Recessão, né? Muito grande. No Brasil isso não daria certo, né? A gente tem países aqui da América do Sul que estão numa situação muito próxima que nem o nosso, que nem nós, né? Como, por exemplo, a Argentina. A Argentina está numa crise muito feia, né? Mas o que a Argentina fez? Olha só. A Argentina já criou uma lei em 2015, introduzindo a computação no currículo da educação básica deles, tá? Eles criaram uma rede como é que se diz assim, de ajuda, né, entre as escolas, certo? Além disso, eles já criaram em 2017 um curso de especialização em pensamento computacional para professores da educação básica, certo? Eles já têm um material didático pronto. É só baixar, entra no site lá do currículo da Argentina, tá lá o material didático deles. Bem legal mesmo. Então, de parabéns. Bem, outro exemplo, né, aqui da América do Sul, o Chile, né? O Chile, então, tem o currículo deles todo, tanto para o ensino, aqui aparece como tecnologia, tá? Mas a tecnologia inclui a programação, tá? A tecnologia, eles têm em todo o ensino fundamental deles, e também eu não consegui colocar ali todos os screenshots na tela, mas o ensino, a educação básica toda está incluída aqui no currículo deles. A computação está por tudo, tá? Muito bem. E no Brasil, né? No Brasil, como é difícil as coisas, né? Eu não diria que é tão difícil. Por quê? Porque em São Paulo, em 2017, o prefeito de São Paulo quer introduzir nas aulas de computação nas escolas. Isso foi em março, ó. Em dezembro de 2017, eles lançaram já o currículo com computação incluída. De novo, aqui aparece tecnologia, mas você vai ver lá no currículo, está lá, programação, desenvolvimento, certo? Então, São Paulo já tem computação no currículo deles. E no Brasil? No Brasil, se você for ver, a gente tem já o termo pensamento computacional está na nossa Base Nacional Comum Curricular. É só você procurar. Só tem um probleminha. Ele está exclusivamente na de matemática, na disciplina de matemática, certo? E aí não nos adianta muito, né?
porque a computação ela é interdisciplinar. Então, qual que é a ideia, né? Que a gente coloque a computação como transversal em todo o currículo da educação básica. Muito bem. No Brasil, qual que é essa situação, então, da introdução, né, do pensamento computacional, ou vamos chamar de computação, tecnologia, dentro do currículo? A gente está passando agora por ajuste na Base Nacional Comum e Curricular, pelo CNE, da Educação, Ensino Fundamental, perdão. Então, a gente tem assim, ó, duas frentes que estão tentando introduzir, né, a computação no currículo. Uma delas é a CIEB, que está com uma proposta bem interessante, que eu vou mostrar para vocês. E também a Sociedade Brasileira da Computação, que também tem uma proposta de currículo. Tá? Além disso, só para também deixar claro, existem outras iniciativas também, existem grupos de pesquisa, de extensão, existem também cursinhos, né? Acho que vocês devem passar, que Porto Alegre deve ter o Codemaster, Happy Code, certo? Existem escolinhas já. Né? Antigamente a gente queria um plus a mais no nosso currículo, a gente fazia um cursinho de inglês, né, professor? Hoje a gente vai ter um plus a mais no nosso currículo, a gente também tem que ter a computação. Certo? E por isso que tem explodido essas escolas por aí, assim, de uma maneira bem impressionante. Né? Acho que aqui, inclusive, tem escola que já tem 2 sedes, certo? A Happy Code acho que tem 2 sedes já em Porto Alegre. Então é um movimento bem interessante, né, que a gente vê por aí. Tá? Muito bem. A intenção da gente introduzir a computação no currículo, né, da educação básica uma das propostas existentes hoje é a do CIEB, né? A CIEB, então, o currículo que vai ser lançado agora dia 1º de outubro, tá? Anotem aí, 1º de outubro a CIEB vai então lançar esse currículo, onde o currículo vai trabalhar tecnologia e computação, a cultura digital, a tecnologia digital e o pensamento computacional. E no pensamento computacional, então, a gente vai ter sugestões, atividades, né, dentro da área de pensamento, todos os pilares que a gente vive aqui. E o currículo deles é bem interessante porque ele vai desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Então a gente vai ter uma estrutura mais ou menos assim, ó. Eu sei que as letras estão bem pequenininhas, tá? Mas olha só, a gente tem aqui, ó, o pilar, o conceito principal que vai ser trabalhado, que são, por exemplo, aqui os pilares, certo? Depois a gente vai ter a habilidade, que vai ser trabalhada, cada habilidade tem um código. Depois a gente vai ter, então, as práticas, certo? Como eu vou ensinar este conceito principal, essa habilidade, na educação infantil, nesse caso aqui, certo? Que tipo de escola eu preciso? É uma escola que tem que ser conectada? É uma escola que pode ter uma limitação, né, na sua estrutura, na sua infraestrutura, certo? Que nível de docente nós temos? É um nível de docente que tem que ter conhecimentos na área da computação, tem que ser um técnico, certo? Um técnico já serviria para dar aquele conceito, trabalhar aquele conceito, certo? Depois, uma outra coluna aqui que vai falar, vai relacionar conceitos da Base Nacional Comum Curricular à habilidade sendo trabalhada com o estudante, certo? Por fim, a gente tem aqui as competências gerais da BNCC, né? Quais são as competências que se relacionam àquele conceito, e depois como avaliar o estudante, certo? Como ocorre a avaliação, e por fim, materiais de referência para o professor. Ou seja, se eu sou um professor lá, eu não consigo ver aqui muito bem, mas se eu sou um professor de educação física, onde é que eu encontro o material de referência para utilizado nas minhas aulas? Está aqui, está tudo pronto, certo? Bem interessante. Para cada ano escolar aqui, desde a educação infantil até o 9º ano, vai ter uma tabela que nem essa daqui, tá bom? Bem, essas propostas, né, tanto do CIEB como da Sociedade Brasileira de Computação, dia 30 e 31 de julho, foi feita a apresentação em Brasília, né, para o CNE, e a gente, então, está aguardando agora para ver o que vai acontecer, certo?
A gente está esperando aí para ver. Estamos ansiosos. Estou contando as horas. Tá bom? Bem, mas no Brasil, nós já temos, inclusive, universidades que já estão incluindo no seu currículo, né, dos cursos de graduação, pensamento computacional. Essa semana passada saiu aqui uma notícia na Unicinos que estes cursos aqui no campus de Porto Alegre e São Leopoldo, certo, vão ter disciplinas, vão ter essas disciplinas aqui compartilhadas entre esses cursos, e uma das disciplinas é o pensamento computacional, certo? Já está lá, já estão aplicando já. E aí, será que nossos alunos, né, nossos filhos, mais adiante, vão estar preparados, né, para o mercado de trabalho? Certo? Então, como é que eu posso introduzir, né, o pensamento computacional em sala de aula? Ufa! Ih, rapaz, vamos lá. É através de soluções plugadas, certo? Aí eu vou passar bem rapidinho, porque eu acho que vocês já devem estar careca de saber, né? A gente tem aqui o Scratch Junior, que é para crianças que sequer sabem ler e escrever. A gente tem, então, o Scratch, depois para crianças maiores. A gente tem a programação em si, né, as diversas linguagens de programação que a gente pode trabalhar. A gente tem o App Inventor 2, que trabalha a questão de desenvolvimento de aplicativos para celulares. A gente, inclusive, já tem alguns sites, uns softwares, né, que fazem avaliação do código para os alunos, dos seus alunos, digo, né? Isso aqui é uma ferramenta para o professor. Então, o Dr. Scratch, que avalia as atividades do Scratch, e o Codemaster, que trabalha com o App Inventor, né? Então, ele já dá uma sugestão de nota para o professor. Muito bem. Tem professores que utilizam até o Excel para ensinar, né, lógicas de programação para os seus alunos. Tá? Existe também o Kodu. O Kodu é um software da Microsoft, que você desenvolve um jogo, né, ele está em português, super bacana de trabalhar. Até eu consegui criar um, certo? Mas é bem legal. O interessante é que você pode exportar o jogo para Xbox 360, tá? Depois a gente tem outros softwares, né? Que tem um Lightbot, que eu acho que é uma coisa já antiga, né? Tem muitos professores que utilizam o Lightbot. A gente tem o Grasshopper, que trabalha já programação por código, também bem interessante. Infelizmente, até o momento não existe em português ainda, mas a intenção é desenvolver, liberar uma versão em português. Depois tem o desenvolvimento com Minecraft, né? A gente, através de JavaScript, a gente consegue criar, então, diversos códigos para o Minecraft. Inclusive, console de videogame, como, por exemplo, o Switch, né? Ele já tem uma interface de programação para crianças, bem interessante, certo? Ele lembra muito a interface do Lego Mindstorms, tá? Depois existem muitos jogos também, né? Para PC e Mac. Eu sou muito fã do Human Resource Machine e do Seven Building Humans. Então a gente simplesmente arrasta e cola o código, bem legal, bem desafiador. Não consegui chegar até a última fase ainda. Tá? E esse Seven Building Humans aqui, inclusive, trabalha com processamento paralelo, bem legal também a proposta deles. Show de bola, tira o chapéu. Bem, aí o Arduino, né, que é um amigo velho nosso já, né, não é novidade, e também o Lego Mindstorms. Mas será que as escolas do Brasil estão preparadas para tudo isso? Não, né? E aí, então, que começou o desafio, né? A gente, então, vivendo num país com proporções continentais, enfim, né? Desde o luxo até o lixo, né? Aquela coisa assim. Tem crianças que têm que ir para a escola até de barco, né? E a gente, então, tem uma grande quantidade de escolas públicas, né? No Brasil. E a gente tem esse contraste muito grande. Gente, eu adoraria falar sobre isso aqui, mas infelizmente o tempo está muito curto, né? Então a gente tem uma série de recursos que se encontram ausentes, tá? Nas escolas públicas brasileiras, né? Então a gente tem um laboratório de informática aqui, internet quase a metade, né? Também informática em escolas, inclusive, sem energia elétrica, certo? Então, é uma situação triste brasileira, tá? Então, como é que eu vou levar a computação para esses lugares onde a gente não tem esses recursos, né? Essa infraestrutura, tá? Inclusive, como é colocar? Será que funciona com crianças?
eu quando fiz graduação, eu utilizei muito meu caderno para aprender a programar, né? E trabalhar os conceitos fundamentais da computação. Isso será que funciona com crianças? Né? Então são perguntas assim que me fizeram decidir, né, pela temática da minha tese. Muito bem. A gente então tem o pensamento computacional desplugado, que é uma alternativa para isso, certo? Então são atividades que existem, tá? A gente, desde um ticket booth, né, para comprar ingressos, né, para um show, para um cinema, a gente pode trabalhar conceitos de processamento paralelo, de filas, de threads, de estrutura de dados, de pipeline, certo? Tudo isso a gente consegue trabalhar com uma simples fila de um show. Lego também, de indexação, de hashing e tudo mais. A gente consegue trabalhar SQL com um simples conjunto de animais, com crianças, certo? A gente consegue contar até 31 com uma mão só. Vocês já pensaram como é que se faz isso? De 0 a 31? Não? A gente, cada dedo recebe um bit, né? E aí a gente começa a fazer os cálculos, né, matemáticos, assim, tá? É bem legal, as crianças adoram brincar com isso. Bem, depois também tem a questão da gente trabalhar conceitos de compressão de dados, né? A gente tem, então, uma imagem, né, de pixel art, vamos chamar assim, certo? Uma imagem pixelada e a gente converte isso para números, né? E vice-versa, certo? De um para o outro. E com isso também a gente consegue desenhar, né? A gente consegue fazer casinhas, sorrisos, tacinhas, enfim, né? O objeto que for, desde que a gente consiga desenhar ele com utilização de pixel, a gente não consegue fazer, então, esse desenho, tá bom? Inclusive com cores, né? Existe outra abordagem também para a gente usar cores, certo? Então a gente cria um algoritmo, né? Direita, pinta. Aí desce, pinta, etc. e tal, né? A gente faz então um algoritmo dessa forma. E existem também diversos materiais que você pode encontrar na internet para trabalhar conceitos de pensamento computacional desplugado, tá bom? Bem, o meu doutorado ele foi ocorreu da seguinte forma, né? Eu tinha uma turma de intervenção, outra turma de controle, sendo que ambos tiveram um pré-teste e o pós-teste, porém somente o de intervenção ocorria as aulas de pensamento computacional desplugado, certo? Então eu levava lá as atividades para os alunos e ocorria então um teste. Devido a uma questão do comitê de ética, a gente tem que proporcionar a mesma oportunidade para ambas as turmas, né? Então, depois da conclusão da pesquisa, então foi também ofertada este mesmo curso para os estudantes. Como o meu doutorado ele ocorreu em sanduíche, eu fui para a Espanha, né, onde eu trabalhei o 5º e 6º ano lá na Espanha, assim como no Brasil também, eu trabalhei o 5º e 6º ano. Foi então selecionado um teste de pensamento computacional criado pelo professor Marcos Román González, que se encontra em Madrid, na Espanha também, certo? Foi uma experiência bem interessante. Para quem quiser conhecer, tá no anexo da minha tese, tá? Bem interessante. Foram feitas então 2 parcerias, tá? Com a indústria, certo? A primeira foi com o Maurício de Souza Produções. O Maurício de Souza autorizou o uso dos personagens dele nas atividades. A intenção minha era exatamente tanto de entreter as crianças, né, com os personagens do Maurício de Souza, assim como o principal objetivo de levar os nossos personagens brasileiros para o exterior. Tá? Então, foi feita essa parceria com o Maurício de Souza, bem legal a oportunidade que deu, né? E depois também foi feita uma parceria com a Think Fun, que é uma empresa de jogos dos Estados Unidos, que autorizou a utilização de todo o arsenal deles de desafios de lógica e programação para serem aplicados com as crianças, certo? Certo, então foram feitas as atividades, ok? Aqui estão as atividades que foram criadas, né? Eu não vou poder falar sobre cada uma delas, mas está tudo lá na minha tese, para quem quiser conhecer. Muito bem. Depois a gente tem, então, foi feita uma tabela para ver se nós atendíamos todos os pilares do pensamento computacional, e realmente a gente conseguiu atender a todos, certo? Então, a gente está então com as atividades, com o projeto, né, de pesquisa todo pronto, então vamos para a rua, né? Então, foram contatadas diversas escolas de isso aqui é um bairro de Madrid, tá? O bairro de Carabanchel,
E isso aqui, esses pontinhos aqui são todas as escolas que existem naquele bairro, tá? Então, visitei pessoalmente, 2 escolas foram loucas de me receber, né? Onde então a gente fez as atividades, certo? Com as crianças aqui, vocês podem ver que eles estão recortando, colando, etc, né? Ok? Muito bem. Depois a gente fez outras atividades na outra escola, que tem até um trabalho de um aluno, certo? E os alunos aqui, então, fazendo fazendo o teste, né? O teste no computador. Muito bem. Então, as crianças gostaram muito, os professores também acharam muito interessante essa experiência, até porque no currículo da Espanha a computação já existe, tá? Eles não sabiam como introduzir nas aulas, então para eles foi um presente, né? Até. Os dados, então, coletados, vou apresentar agora. A gente pode ver que a gente teve no grupo de controle uma alteração muito baixa, né, e de intervenção alta, e a gente, estatisticamente falando, é alto, né, e então o grupo de controle também, na outra escola, também teve bastante significativo estatisticamente a alteração. Então a gente pode ver que isso aqui é uma escola, autoescola, né? Então a gente pode ver que teve sim uma melhoria desenvolveu, né, o pensamento computacional das crianças. Vamos lá. No Brasil agora. No Brasil teve o Colégio Paulo Lauda de Santa Maria e o Marita de Ambrósio, tá? Onde também foram feitas as atividades com as crianças lá. Inclusive no final eu fiz uma coisa que eu não fiz na Espanha, que é dar um certificado para o aluno, parabenizando ele pelo desenvolvimento, né? Os melhores receberam um certificado, foi sensação na escola, aparecendo no rádio da escola, no jornalzinho da escola, tudo mais, bem legal. Então, aqui no Brasil, a gente também teve uma melhoria, houve um desenvolvimento do pensamento computacional dos estudantes, certo? E aí eu fiz uma pequena comparação aqui, estatisticamente falando, não é possível fazer uma comparação porque não deram normais, então a gente não conseguiu fazer. Mas, assim, uma conclusão que a gente pôde fazer não deram normais por quê? Porque a diferença de ensino do Brasil e a Espanha é muito gritante. Então, por isso que a gente não conseguiu fazer a comparação, tá? Então, a gente teve aqui na Espanha um pré e um pós-teste, que a gente vê que permaneceu mais ou menos no mesmo nível, né? E no Brasil, de uma maneira geral, também. Só que, claro, na intervenção, a gente teve uma melhoria do pensamento computacional. Note que o Brasil aqui ele inicia com 9,5, né, no pré-teste. E aqui, peraí só um pouquinho, e ele vai até 11 e alguns quebrados, certo? Note que aqui, ó, teve uma turma que já começou, né, acima. Então, eles estão muito além do Brasil, tá bom? Então, os resultados nos comprovam que a hipótese, aprendizagem de pensamento computacional sem computadores é possível com crianças, né? O material pode ser facilmente reproduzido, não há necessidade de usar qualquer equipamento específico, porém necessita de professores com uma formação adequada. E isso é um problema muito sério aqui no Brasil. O pensamento computacional plugado também não substitui a codificação, ok? Porém, é uma introdução aos seus fundamentos. Ok? Bem, só para explicar rapidamente aqui, para terminar, se vocês entrarem lá no site, vocês vão conseguir não só essas atividades que foram trabalhadas com as crianças, mas já atividades novas, tá? Então, por exemplo, a hora do rush, certo? Que os carros têm que estacionar, e aí você tem que criar um algoritmo para fazer isso, tá? Certo? Aí a gente faz uma competição na sala de aula para ver quem é que fez o melhor algoritmo, né, com uma menor quantidade de linhas, esse tipo de competição assim, certo? Autômatos da Mônica, que você pode trabalha questões de grafos, né? Bem interessante também, se você quiser. Tá? Então tem aqui, tem essas cartas aqui, ó, que também são cartinhas, até eu acho que não vai dar para mostrar aqui, mas são cartinhas que dá para trabalhar com crianças desde o ensino fundamental, que são as cartinhas assim, tá? Ok, muito bem. Tem uma versão também para imprimir em casa, numa máquina de Xerox, uma coisa assim, né? Aqui tem um exemplo do joguinho, certo? Os labirintos também já aparecem aqui também para você dar uma... Ok? Então, para finalizar,
Atualmente, vemos um grande interesse e apoio de diversas instituições públicas e privadas para a adoção do pensamento computacional na educação básica. Como podemos usar a computação em todo o seu potencial em diversas áreas, todo mundo, desde crianças até idosos, devem ter acesso a conceitos aqui tratados. Ao mesmo tempo, é essencial divulgar e cobrar dos legisladores para que sejam cientes da importância da computação nas escolas. Estamos tentando fazer isso, né, mas não é muito simples, né? Quem quiser saber mais do projeto também tem o site, tem tanto o vídeo, né, que foi publicado pela TV Globo, como será, e também no Jornal do Almoço aqui pela RBS, né, tanto de Porto Alegre quanto de Santa Maria também tem publicado. Tá bom? Adoraria falar com vocês mais outros conceitos, como introduzir a computação na sala de aula, mas aqui, infelizmente, devido ao tempo, não vai ser possível. Mas outro dia a gente faz um workshop. Daí a gente traz atividade de pensamento e computação desplugado. Tá bom? Certo, pessoal? Desculpe, mas realmente estava apertado o tempo. Muito. Peraí, chega ali? Parabéns, Christian. Excelente. A tua tese já foi usada lá em Santa Cruz, já passei para professores, nós temos um projeto também há bastante tempo que trabalha com pensamento computacional. Eu tive a felicidade de participar do grupo da SBC com a Leila, que produziu o referencial de formação em computação e educação básica. A SBC brigou muito junto ao MEC para incluir na BNCC da educação, do ensino fundamental, algo de computação. Tinha texto pronto e na última hora não foi incluído, tá? Agora estão tramitando com o ensino médio, esperamos efetivamente que seja incluído de alguma maneira no ensino médio, não sabemos como. Na fotografia que tu apresentou ali, a professora Viviane, que é a coordenadora da licenciatura em computação lá da Unisc de Santa Cruz do Sul, participou representando Legal, as obrigado. licenciaturas em computação do país. E é uma caminhada nada fácil. E, Christian, assim, ó, eu faço há muito tempo mesmo que tu faz. Eu chego lá na ponta, nas escolas, trabalho com os professores, com os alunos das escolas, e a gente tem feito isso, tá? É uma crítica ao meu trabalho, em primeiro lugar, porque eu trabalho na educação há 25 anos já. Então, o professor formado que está na escola, que passou por qualquer licenciatura, a gente vai lá e tenta ensinar para ele algo a mais, tá? Eu já pedi muitas vezes para a SBC, e quem sabe não vai ser iniciativa da SBC, mas do PGIE, já que tem trabalhos fantásticos na área, nós não podemos ficar só batendo na porta da educação básica. Nós temos que chegar no MEC, lá na formação de professores. Nós temos que ir para um outro setor e dizer, alô, o professor que cursa licenciatura em geografia, história, matemática, precisa ter pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. Certo? Porque esse aluno que cursa uma licenciatura hoje, ele não faz ideia disso. Uma ou outra universidade incluem isso nos seus currículos. Eu já vi Universidade do Norte, que para todos os cursos eles têm um padrão, os professores aprendem a usar o Scratch e eles têm lá um padrãozinho, usa Scratch com quem vai cursar de gastronomia até computação, vê o Scratch, né? Eu vejo que a Unicinos está tendo uma iniciativa em relação a isso e segue uma tendência dos Estados Unidos, né? Porque a universidade também já estão colocando uma disciplina de programação em todos os cursos, independentemente da área, né? Sim, e assim, ó, também é necessário uma valorização dos
cursos de computação licenciatura, ou licenciatura em computação, e esse curso no país tem muitos nomes, licenciatura em informática, licenciatura em tecnologias, né? E não faço tanta menção ao nome do curso, mas assim, ó, o que nós vemos nos outros países é um grande investimento em valores para formar quem está formado, para dar aquele upgrade para quem já faz e precisa fazer além. No Brasil, nós temos esse curso. Eu, faz pouco tempo, estive na Ostfalia, Universidade da Alemanha, e na Universidade do Porto, e eles ficam assim, ó, muito impressionados que nós temos esse curso no Brasil, mas o Brasil ainda não valoriza o egresso da licenciatura em computação, tá? E eu acredito assim, ó, uma das premissas da SBC era não dizer como cada escola deve implantar. Tá? Só que no Brasil se deixa solto, eu não sei até onde vai dar certo, eu fico me perguntando, não é que eu não quero que dê certo, até onde vai dar certo sugerir, por exemplo, meu marido é professor de educação física, a gana deles é ganhar campeonato. E assim, ó, fazem de tudo por uma medalha. Eu quero ver onde vai encaixar uma atividade de pensamento computacional, né? Então, assim, ó, quem sabe o PGIE, Valdeni, não toma bandeira e vai lá no MEC, lá no setor de formação de professores e diz, ó, pessoal, isso aqui precisa ser incluído para todos os professores, para todas as licenciaturas. Só para finalizar, lá no município de Santa Cruz, nós temos 26 escolas com disciplina, ainda o nome é informática, mas eles conseguiram trazer, a partir do ano que vem, os 3 eixos que a SBC propõe para os seus currículos e vão incluir pensamento computacional, tá? Parabéns. Só um minutinho, professor. Vamos fazer, então, um bloco, né? Vamos fazer um bloco que chama as questões aqui. Quem mais? O microfone. Ah, estava só sinalizando o problema no microfone, é isso. Mas tinha mais uma outra pergunta aqui? Tá, então acho que, professor, então, deixa para a palavra. Para mudar um pouco, né, vou fazer a pergunta. Olha, eu vi ali, a palestra está muito boa, a tua palestra, viu, Cristian? Obrigado. Tinha ali vários exemplos, tá? Eu estranhei não ter ali um APAN ou um AP. Sim. Eu acho que aquilo é fundamental hoje no Japão. Né? Na verdade, assim, você não pode ser alfabetizado se não souber fazer as 4 operações no Soroban, que eles chamam de Soroban, o que o chinês chama de Suapan, e que o mundo israelita chama de ábaco. Sim. Na verdade, eu tive que, como eu falei, excluir vários slides aqui por causa do tempo, né? Mas eu ia trabalhar cada uma das disciplinas aqui, ó, explicando como eu posso introduzir a computação dentro de cada uma das disciplinas. Mas vai ficar para a próxima, então. Tá? E daí estava incluído isso, inclusive. Tá, então, mas muito obrigado. A minha pergunta era só essa. Olha só, eu trouxe uns desses baralhos aqui, ó. Quem quiser comprar, tá? Tem só 8. Janice, isso. Então, eu sou da UFFS e a minha preocupação vai no sentido que a professora Márcia levantou essa questão de como que esse pensamento computacional vai ser incluído na educação básica, tá? Porque a gente viu ali na Base Nacional Comum Curricular que ele está atualmente na disciplina de matemática. Então, e a gente sabe que, principalmente nas escolas públicas, a gente tem pouco concurso para professores de licenciatura em informática ou computação. Praticamente, eu sou de Santa Catarina, nós não temos esse profissional na rede pública de ensino. Então, a preocupação maior de mesmo que a SBC consiga algum avanço, a quem cabe ensinar esse pensamento computacional ou como isso vai ser introduzido lá na educação básica. E aí vem essa questão, será que nós estamos formando, eu sou professora do curso de licenciatura em matemática, nós estamos formando os profissionais dos cursos de licenciatura nas outras áreas do conhecimento com essas habilidades necessárias para incluir lá na educação básica, na geografia, na matemática, ou essa responsabilidade então vai ser do licenciado em informática ou computação? Essa é uma questão que me intriga no momento, a quem vai ser essa responsabilidade? Qualquer profissional de qualquer licenciatura ou a gente vai ter, então, concursos
professores efetivos, professores trabalhando na educação básica, com formação em licenciatura em computação ou informática. Pois é, então, quando o CIEB nos contatou em relação à proposta, né, de referencial curricular, isso foi debatido, tá? Perguntei para eles como é que a gente deveria se referenciar no texto, né? Eles disseram assim, ó, que existem várias possibilidades, tá? Primeiro, da gente, deixa eu ver se eu me lembro todos. Um deles é de você colocar alguém da licenciatura em computação na escola, para que o professor, ele então atenda os demais professores, né, nas outras áreas. A outra opção seria da gente ter uma pessoa licenciada em computação em uma coordenadoria regional de educação ou secretaria de educação para atender a demanda dos outros professores, certo? A outra seria da gente, deixa eu me lembrar aqui. Sim. E a terceira seria da gente, então, preparar o professor, né, formar o professor, certo? Porém, a instrução que eu recebi, após, inclusive, o encontro no CNE, era para fazer, já citar o material referencial para o professor que não vai receber uma formação, certo? Então, se um professor quer levar a computação na sala de aula, que já se tenha um material pronto para que ele aplique isso na sala de aula, tá? No primeiro momento, tá? Mas eu concordo plenamente com o que a professora falou. Inclusive, só para complementar o que você falou antes, eu recebi já diversos convites de curso de licenciatura em computação para dar essa palestra motivacional para os alunos, exatamente por causa da evasão. Então, eles disseram, Christian, vem para cá, porque a gente precisa que tu encha eles, né, de motivação para que eles continuem no curso, né? E pelo que me disseram, deu certo, né? Então, eu também sou a favor, realmente, da gente ofertar mais cursos de licenciatura em computação para preparar esses... O Instituto Federal ainda... Sim, tem no campus de Santo Ângelo e tem no campus de Santo Augusto. E Santo Ângelo. Ai, que legal. Vamos conversar depois, trocar umas figurinhas. Tá bom, gente? Aqui. Sim, professor. Tá. Mais um comentário, né? Então, tem e-mail também, né, gente? Tem um grupo no Facebook, né? Desculpe, professor. Claro. Tem um grupo do Facebook lá, P Computacional, Pensamento Computacional Brasil, tá lá. É só entrar lá e se inscrever. A gente tem até uns membros aí no público. Então, quero dar os parabéns, a palestra é super interessante, a discussão é muito importante, sim, né? Realmente, não sei se todos conhecem o Leandro, diretor do Sinted atualmente, e realmente eu acho que nós precisamos fazer um workshop, e nesse workshop chamar mais gente, inclusive nós temos a escola de educação, né? E lá eu acredito que nenhum curso de licenciatura da URGS tenha o pensamento computacional embutido. Nós já tentamos, via Escola de Educação, via Instituto de Informática, etc., criar um curso de licenciatura em informática, e até hoje o pessoal não concorda, não acha que é algo que vale a pena atualmente, né? Então, a gente vê que tem uma série de dificuldades aí, de pensamentos contrários a esse tipo de coisa. Então, acho que fazendo esses workshops... Como na ponta também existe, né? Como eu falei, né? Que a gente vai convencendo aos poucos as pessoas, e eu acho que tendo mesmo que incipiente no próprio MEC, no currículo, alguma coisa, isso também nos ajuda a convencer as pessoas aqui que isso está se tornando importante. Então, essas palestras, talvez a gente possa fazer uma no Instituto de Informática ou na educação para mostrar que no mundo isso está acontecendo. Não sei como é que não chega nos ouvidos deles, né? Mas, sim, nós temos já os cursos, tem o curso de mídias na educação, de especialização, tem o curso de informática instrumental. Qual eu sou professor orientador? Pois então são cursos que de alguma maneira tentam chegar nos professores e levar um pouquinho disso, né? Apesar do pensamento computacional não ser o foco lá é instrumentalização. Então, mas talvez... tem um professor de matemática que está desenvolvendo um trabalho com o Scratch. Eu acho que nas próximas edições nós temos que embutir uma disciplina nesse sentido.
E eu acho que um último comentário esses tempos estávamos discutindo no café, a gente faz um café ali no Antônio com alguns professores aposentados e coisa e tal, e discutindo essas coisas, e aí questão mais epistemológica, né? E eu entendo por que o foco no pensamento computacional, mas por que não? Eu acho que são duas frentes, né? Uma delas é fazer essa questão, digamos, horizontal, né, colocando pensamento computacional, e aí viria talvez um profissional que auxiliasse os professores a colocar nas suas disciplinas, né, atividades que estimulassem isso, e talvez realmente uma coluna, um pilar lá que seria a computação mesmo, além de matemática, etc. E aí alguém, acho que as duas coisas são válidas, né, uma disciplina. E eu vejo que em outros países, você mostrou ali no slide 75. Alguns, né? Alguns países. Mas né? do 75 em diante, você mostrou uma série de questões mostrando que lá eles têm a computação mesmo e que a matemática não forma matemáticos, quer dizer, a gente aprende matemática também como não forma pessoas que são específicas em escrita de livros, etc., mas são pensamentos, então, digamos assim, que teremos que ter, né? Então, a questão é por que o pensamento computacional e não direto computação? Isso é uma questão para começar aos poucos? Ou né, por que não ir direto em computação? Ou será que o pessoal está errado em chamar, ou incluir matemática e não pensamento matemático? Né? Não tem pensamento matemático, pensamento Sim. biológico, pensamento químico, quer dizer, vai direto. Então, por que a gente está partindo para pensamento computacional e não indo direto para a computação de uma vez? Sim. E essa é a pergunta. Olha, o que eu tenho conversado com legisladores é que o termo computação assusta muito, certo? Se a gente trabalhando conceitos computacionais, fundamentos da computação, né, pensamento computacional, ele é mais aceito, até porque alguns autores, eles inclusive já dizem que o pensamento computacional, ele é muito mais abstrato, né? Assim, a gente trabalha outros conceitos, não só a computação, né? Então ele inclui outras abordagens, certo? É nesse sentido. Não sei se a professora concorda. Tem uma outra. Deixar somente o termo computação, e eu concordo plenamente com a interdisciplinaridade, tá? Também trabalho com os alunos, aqui é o povo da computação licenciatura lá da Unisc, vários exercícios que incidem sobre outras áreas do conhecimento, só que a computação é uma ciência, e ela precisa chegar na escola num patamar tratada como ciência. Precisa também ser uma área, é fundamental. Então, assim, as outras licenciaturas, sim, precisam dessa formação, porque eles vão dar o que é possível e o que é viável. Agora, a computação é uma ciência e ela precisa chegar enquanto ciência, enquanto área, na educação básica. Concordo plenamente, professor. E hoje, se eu parar e pensar, a sua reflexão vai de encontro ao que o Daltro fala, e eu concordo. Eu acho que hoje nós deveríamos tentar já trazer a questão computação, assim como química, física, né? Qualquer outra área. E, gente, acho que o nosso país precisa urgentemente também de educação financeira e de educação emocional. O Canadá tem um currículo excelente de educação emocional e não tem como deixar de fora essas outras coisas também, né? Até assim, tem aqui, a gente tem mais rapidamente, né, um slide assim, que fala a respeito da computação e o pensamento computacional, né? A diferença, se a gente for pegar diferentes autores, a gente vê que o pensamento computacional ele tem uma abstração e um nível mais alto, certo? A gente também trabalha mais com a questão do pensamento crítico, elaboração, ele envolve todas as áreas do conhecimento, não que a computação não trabalhe, né? Certo? Mas tem um nível de abstração mais alto, né? Trabalha também mais a questão da criatividade, a capacidade de expressar. Então, assim, de um conceito, acho que também isso aqui, né, professor, já acho que responde a tua pergunta, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A última? Tá. Então, como tem muita gente aí com fome, gostaríamos de parabenizar e agradecer novamente ao Christian.